Olá, muito boa noite. Vamos entrando aí para a live do dia, fitoterapia na oncologia. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Nossa convidada do dia já vai entrar. Então, seja bem-vindo. Começando aí a live do Instituto Plena desse mês, dando continuidade aí ao tema que a gente vem abordando, que é a oncologia. E hoje, como vocês viram aí no nosso... Boa noite, Angélica. Boa noite. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Boa noite a todos. Então, vocês que estão nos acompanhando nossas lives. Esse mês a gente está dedicando aos estudos da oncologia e hoje a gente convida a Maria Angélica, que é nutricionista e especializada em fitoterapia clínica, também conhece sobre medicina chinesa, fundamenta a sua consulta em psicanálise, que é muito importante para a gente abordar o indivíduo como um todo, né? E hoje a gente vai falar sobre o tema da fitoterapia de uma forma a entender melhor. E eu quero mesmo entender, porque é muito curioso, né? Quando você pensa numa fito e a oncologia, é algo que a princípio pode parecer afito, tão sutil e natural, e a oncologia tão temida, né? Por muitas das pessoas, por muitos de nós. Então, Angélica, seja bem-vinda aí, apresenta um pouquinho sobre o tema e sobre a noite aí de hoje, sobre a nossa live. Claro. Boa noite para todo mundo. É um prazer a gente estar de novo aqui, né? Falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente faz, né? No Instituto, o que fazemos nós, né, na docência e tudo mais. O tema realmente é um tema desafiador, né? Falar de fitoterapia na oncologia. Eu queria contar um pouquinho só do que da forma que eu trabalho, até para poder, né, contextualizar um pouco melhor, né? Eu coordeno um ambulatório de fitoterapia dentro do Hospital Federal do Andaraí, que é um ambulatório de prescrição magistral em fitoterapia, né? É um ambulatório escola, na verdade, onde a gente tem né, os alunos da Associação Brasileira de Fitoterapia. Esse ambulatório é da associação, né, da qual eu sou presidente. E esse ambulatório se dedica, né, então, a ensino, né, de fitoterapia e atendimento dos pacientes. E nós temos muitos pacientes da oncologia, né, encaminhados para esse hospital. Ele está vinculado à clínica da dor no hospital. Então, Legal. como ele está vinculado, né, a esse ambiente de clínica da dor, a gente trabalha, né, a clínica da dor do ambulatório acaba tendo algumas práticas integrativas, que é onde entra a fitoterapia, né? Ela é uma prática integrativa e complementar de saúde no SUS. E lá a gente tem acupuntura, né, também dentro dessa clínica da dor, e a fitoterapia vem aí. Então, na verdade, a gente acaba tendo aí um bate-bola interessante com a oncologia nesse sentido. Vou te dizer que esse ambulatório, há quase 10 anos que a gente está ali no Andaraí, né? Antes disso, ele estava vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz. Ele, no começo, eu recebia muitos pacientes mais em cuidados paliativos da oncologia do que necessariamente durante tratamento, né? Ou em estágios diferentes. Hoje não mais. Hoje a gente já tem pacientes, né, de de vários estágios aí da patologia. Até porque
Antigamente, talvez, né, acho que a ciência evolui muito, né, o que era ciência há 10 anos, o que era 20 anos, o que é hoje, o que vai ser daqui a 10 anos, né, muda muito em relação ao que a gente vai aprendendo e vai vendo e vai descobrindo, né, e que bom que evolui, né. Antigamente, quando Certeza. se falava em plantas medicinais para o paciente oncológico, se tinha aí ainda Ah, tem, eu vou te falar que em alguns caminhos ainda, né, o que na verdade a gente tem que ter é cuidado, né, e conhecimento. Não é tudo que pode ser usado, mas eu acho que também a gente não pode deixar de levar em consideração aquilo que é o conhecimento do próprio paciente, o que ele traz para você. Porque muitas vezes ele está fazendo várias, né, se utilizando de várias plantas ali, né, junto, até porque muitas vezes, né, o próprio paciente ele quer, né, muitos caminhos, ele quer resolver de várias formas, ele procura. Então, você não ter esse conhecimento até para orientá-lo da forma correta, em qual momento ele pode, em qual momento ele não pode, né? Porque quando a gente pensa em planta medicinal para o paciente oncológico, a gente tem que pensar primeiro exatamente isso, em que momento ele está. Né? Se a gente pensa para uma prevenção, perfeito. uma coisa, em que momento ele está do tratamento é outra, né? Se ele já passou pelo tratamento, se a gente já está aí no momento de remissão é outro, ou se ele está em paliativo é outro. Então, são muitos caminhos aí diferentes para pensar a fitoterapia Isso. no paciente. Perfeito. Boa noite para quem chegou mais para agora, quando a Angélica já estava falando sobre o assunto. Então, o tema de hoje é a fitoterapia na oncologia. E quando eu penso em fitoterapia, as formas que eu conheço são, basicamente, acho que são cápsulas, né? São fórmulas que têm os componentes e em formato de cápsula. E quando eu visualizo um paciente oncológico, eu penso mais nesse indivíduo em estágio avançado. Eu estou enganado com essa minha visão? Quais são os modelos de fitoterapia? Qual é a forma da fitoterapia que é utilizada? E como é que é o perfil desse paciente no seu dia a dia, né? Então, a fitoterapia ela não é só na forma de cápsula, né? A gente pode pensar, né? A fitoterapia é terapia a partir de plantas medicinais. Elas podem ser colocadas dentro de um plano alimentar. Então, o nutricionista, por exemplo, né? Ou até mesmo o médico, né? Ou outros profissionais de saúde que são prescritores em fito, eles podem colocar a fitoterapia dentro da própria alimentação do paciente, quando você está. Claro que aí tem que avaliar dose, forma de uso, né? Se é dentro do plano alimentar, tem algumas plantas que vão perder mais propriedade ou não quando são aquecidas, mas a gente pode utilizar dentro do plano alimentar. Quando eu faço uma infusão, uma decocção, uma maceração, que é um chá medicinal, eu também estou fazendo fitoterapia, Hum, né? E, claro, né? Aí você tem também a farmácia de manipulação para fazer da forma manipulada, colocar em cápsula. E ainda tem uma quarta forma que é o industrializado, que a gente já tem hoje no mercado muito medicamento industrializado à base de planta medicinal. Né? Então, todas essas formas são legal. formas de fazer a fitoterapia. Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, que dá para usar em todos esses caminhos, né? Uma cúrcuma, né? Cúrcuma longa, que é o açafrão da terra. Eu posso utilizar ele na alimentação, eu posso fazer um chá dele, eu posso colocar ele numa cápsula manipulada, numa farmácia de manipulação, né, numa cápsula, num sachê, num outro tipo de forma farmácia, uma tintura, né, que também é fitoterapia. Né? Ou eu posso comprar ele na indústria que ele tem hoje, encapsulado ele lá na farmácia, na drogaria também. Então, todo esse estágio, essa cadeia toda aí, da mesma planta, é fitoterapia. Então, não é só Legal. colocar E dentro. todos eles cabem, né, para o paciente oncológico. E esse paciente oncológico, claro, tem a referência desse ambulatório, né, que é muito, muito importante aí para o sistema público. Tem também o seu paciente no mercado privado. Como são esses pacientes? Quais são as pessoas que te procuram para em estágio, né, no perfil oncológico para buscar esse tipo de tratamento?
Na verdade, eu acabo tendo vários estágios do paciente comigo, né? Eu tenho o paciente que vai, né, que está ali no processo realmente de tratamento, que teve um diagnóstico e aí está procurando uma alimentação mais saudável dentro do caminho, né? Que às vezes você se descobre um paciente oncológico e aí cai, né? Tem aquele momento do pânico inicial, né? Se descobrir um paciente que tem uma patologia que ainda é uma patologia muito, muito grave, né? A gente ainda não tem uma cura, né, para o câncer. A gente falar o câncer não tem cura, né? Ele tem estágios e manifestações. Ou até pode ter, né? Dependendo, obviamente, do tipo de câncer. Hein? Então, muitos. Mas tem aquele paciente que se descobre, então, que ele vai procurar, assim, uma nutricionista, principalmente no privado, a gente vê muito isso, né? Uma nutricionista para organizar a alimentação, e aí, como sabe que eu tenho aí, né, às vezes por busca de currículo e tal, sabe que eu tenho uma experiência com o paciente oncológico, vem me procurar justamente para organizar tanto a alimentação como colocar as plantas medicinais dentro da alimentação, e aí ver o que é possível junto. Eu acho que essa parceria entre médico e profissional, né, entre todos os profissionais é importante, porque a gente vai conversar com o oncologista, entender em que momento, o que esse paciente vai passar, Sim, se ele vai fazer ou não cirurgia, se ele vai fazer ou não quimioterapia, se ele vai fazer ou não rádio, e aí adaptar, porque tanto a alimentação quanto a fitoterapia, ela vai modificar em cada estágio. Né? Então, o próprio alimento, às vezes a gente tem fontes alimentares que você vai aumentar mais um mineral ou outro, ou porque está no processo de cicatrização, ou porque está, né, passou por a cirurgia vai cicatrizar, ou porque vai preparar esse corpo para uma químio, que é um estágio bastante agressivo, né? A gente sabe, então tem que preparar esse indivíduo para estar nutricionalmente adequado para isso, mas também as plantas podem contribuir aí, né? A gente tem plantas hepatoprotetoras, por exemplo, que vão nos ajudar bastante, plantas que a gente chama de adaptogênicas, que vão melhorar bastante essa imunidade para preparar esse paciente para perfeito. estágio de quimioterapia. Então, na verdade, é em vários estágios, né? Esse paciente, às vezes, ele chega aqui no comecinho e ele permanece durante todo o ciclo dele, para depois, então, a gente deixar ele mais adequado, né? E restaurar essa saúde depois disso tudo, né? Que ele passou. Que muitas vezes demora meses, né? Até um diagnóstico para um tratamento, para o estágio de cirurgia, às vezes depois químio, depois rádio, depois né, o ciclo todo. Então, muitas vezes é bastante longo. Durante todo esse trajeto, dá aí para acompanhar com alimentação. Tem algum tipo de câncer dentro da oncologia que tem melhor resultado com a fitoterapia? Ou, ou que a gente tenha mais uso, que dê mais frequência, algum perfil de paciente oncológico que busque mais, né, que faça mais essa procura, até porque escutou falar e pô, achou legal, deu certo. É câncer de pele, é de parte do sistema digestivo. Tem algum tipo, é bem variado? Como é que é? Na verdade, é variado, a busca é bastante variada, mas se você me perguntar, olha, qual é o tipo de câncer que você tem mais estudos dentro da fitoterapia, né? Aí a câncer, Perfeito. aí sim, sistema digestório, com certeza, a gente tem muito para colo, né? Câncer de intestino, muito. Então, você vai ter aí boca, garganta, né? Você tem mais estudos para essa linha e depois, talvez, para cânceres hormônio dependentes. A gente tem também bastante coisa, né? Câncer de mama, câncer de próstata, tem Tiroide? bastante coisa de câncer de próstata também dentro da área da fitoterapia. Tá? De estudos, talvez isso seja onde tem mais. Mas você vai encontrar em vários outros tipos de câncer também. A procura, e tem aí sim ação também, né? Na prática eu posso te dizer que tem, mas em estudo talvez sejam esses os que mais tenham, sim. Aí você vai achar bastante coisa, né? Legal. Então, até para contextualizar, né, quem está chegando aí, e a gente tem um tema hoje da fitoterapia na oncologia: prevenção ou tratamento, né? Prevenção ou visando a cura, né, do próprio tumor. Prevenção é lógico. Eu respondo pela própria convidada, porque se trata de
terapia natural que visa o restabelecimento da sua saúde. Então, nesse sentido, a gente já percebe que a fitoterapia ela age prevenindo, ela age restaurando a harmonia do nosso do organismo, né? De alguma forma buscando algum equilíbrio que foi identificado pelo terapeuta, pelo clínico terapeuta. Agora, no sentido do tratamento, tem algum estudo, algum princípio ativo que combate as células tumorais? Como é que isso funciona? Como tem alguma, eu percebo que existem diversos fitos, né, de diversos produtos que são anti-inflamatórios, bactericidas, antifúngicos. Em relação a essa proliferação ali do tumor, tem algum estudo relacionado? São dependendo muito da parte da planta e qual a planta que é utilizada, vão ser substâncias diferentes. Está muito ligado aos flavonoides, né, das plantas, na grande maioria das vezes, mas a gente diz que são caminhos. Aí, né, quando se fala em prevenção, se vai muito pela questão antioxidante, né? As plantas, a maioria das plantas são, né, e tudo mais, e aí a gente vai ter uma cascata tanto de inflamação quanto de radicais livres e tudo mais. Mas quando você pega a parte de tratamento, que a gente tem várias plantas que vão trabalhar isso, a gente tem prevenção também, porque na verdade quando você melhora a expressão da P53, que é um marcador importante de sinalização tumoral, né? Você sabe disso, a gente tem muitas plantas que vão atuar aí, né? Então, vão melhorar a expressão da P53, né? A própria Camellia sinensis faz isso, cúrcuma longa faz isso. Então, a gente tem plantas que vão fazer isso, né? Aumentando essa expressão. Tem algumas plantas que você encontra aumentando melhora da apoptose, né? Então, também vai morte celular aí que você vai fazer seleção, né? Então, você consegue ver angiogênese, Legal. tem bastante coisa na angiogênese, então também vai acabar. Por isso que é importante saber qual é o estágio, né? O que você quer, né? Em que caminho que você está. Né? E eu falei, e quando eu falo antioxidante, também é uma coisa que a gente tem que tomar, né, tomar cuidado e prestar atenção. Eu já vi que tem alguns profissionais de saúde aqui assistindo, né? Que é, por exemplo, o paciente está fazendo quimioterapia, né? Você tem que ter cuidado de não utilizar essas plantas que são muito antioxidantes. Então, a gente vai também para o cuidado, o que, que não pode, né? Em que caminho que não pode ser utilizado. Mas, normalmente, o caminho específico para prevenção vai pela via do antioxidante, fator de necrose tumoral, apoptose de planta, né? De expressão da P53, muito nesse caminho, né? O sinalizador. Que aí, se eu tenho uma melhora dessa expressão, eu consigo fazer um caminho reverso, né? Ou um caminho bloqueador ali para não ter o desenvolvimento do tumor. Que a gente acaba formando, né, no nosso dia a dia, né? Nossa replicação celular ela é eterna, né? A gente fica replicando. Perfeito. E É quando isso você aí. tem um erro nessa replicação, um erro nessa expressão, né? E não tem um sinalizador que vai ali, né, corrigir esse erro nessa expressão, é que a gente acaba desenvolvendo os tumores, né? Os tumores, né? A desarmonia tecidual, a replicação. Agora, vamos lá. Gente, é muito importante a participação de vocês. A gente visa a educação, visa que vocês tirem a dúvida. E por isso mesmo eu estou valorizando aqui o Sâmio, né? Ele, se puder, o Sâmio, talvez esclarecer, eu pelo menos não entendi muito bem, mas se a Angélica entender, tem uma variação por idade para a procura do fitoterápico? Não, para a procura da fitoterapia? Ele deve estar Tem uma querendo saber de variação? repente se tem modificação para a idade, né? Tem muito fitoterápico que não deve ser usado por criança menores de 12 anos, aí as doses principalmente vão variar se for criança para adulto, né? A gente tem aí uma média de dose para adulto, uma meia dose, dependendo da idade, de 6 a 12 anos, abaixo de 6 anos é doses muito menores. Então, a dose principalmente vai variar pela idade, né? Mas também tem algumas plantas que são contraindicadas para crianças, né? Então tem que ter essa percepção. Esse cuidado, né? Esse cuidado. Então, vamos falar um pouquinho de risco e benefício. Né? Diante de um paciente oncológico, já é um paciente sensível, diferente, dependendo do estágio, logicamente, dependendo do tumor. Mas quais são os riscos inerentes à fitoterapia? Tem efeitos colaterais? Como é que é essa sua experiência na prática clínica com esses pacientes?
Toda planta tem. Me perguntam muito assim, às vezes eu digo assim, ah, a planta tal é boa para tal coisa. E a pessoa diz, ah, mas tem alguma contraindicação? Todas as plantas podem ter contraindicações e podem ter efeitos colaterais. Né? Então é importante a gente lembrar que não é porque é uma planta, né? Se via muito a expressão antigamente, olha, essa planta é boa para tudo, né? Digo, olha, bom para tudo e mal não faz, não existe na fitoterapia. Né? Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que entender que a planta medicinal, utilizada da forma correta, com a dosagem correta, né? Com a padronização, muitas vezes, quando ela é encapsulado, né? Vai ter aí uma padronização, um extrato, com a dose alta, ela pode ter efeitos colaterais e contraindicações como um medicamento. Então, é importante ter esse conhecimento e entender isso, né? Entender que não é porque é natural, não vai fazer mal algum, né? Ou não tem contraindicações nenhuma. Tem sim. Né? Da mesma forma que vai ter efeito, né? Eu acho que quando a gente olha a planta e diz assim, ah, é natural, não faz mal, parece que a gente está dizendo, não vai fazer diferença, né? Porque É, não pois faz é. mal, se atua, e tem É, resposta uma clínica, plantinha, vem da. É, se mas realmente tem que ter uma cautela, né? Porque pode cura. ter consequências de sangramento, ou tontura, ou secura, que precisa ser, logicamente, conversado e avaliado de caso para caso. Se tem Agora, então, resposta Angélica, é clínica, fundamental essa. Só uma complementação. É fundamental, então, essa conversa com o próprio oncologista ali, né? Que precisa estar por dentro, tanto ele do que está fazendo e você do que ele está fazendo, porque há uma interação, né? claro, se tem resposta clínica, tem efeito colateral também, né? Então, é importante saber disso. Então, interações medicamentosas, né? A gente tem interações entre fitoterápicos, né? Tem interação entre terápico e medicamento, assim como tem interações entre alimentos e medicamentos sintéticos, né? Então, entender essa interação é importante, né? Hoje, às vezes, até pouco estudado e pouco, né, se preocupa com isso, mas até o próprio medicamento sintético ele vai ter a interação com o alimento que você consome, não precisa nem chegar na fitoterapia, principalmente quando a gente acaba colocando aí, né, uma suplementação, seja de fitoterápico, de vitamina, de mineral, é importante saber e entender essa interação que vai acontecer sim. Perfeito, perfeito. E agora, acho que tem mais uma pergunta. Existe algum estudo confiável sobre a infusão da folha da graviola? Agora é mais específico, vamos lá. Os estudos da folha da graviola, especificamente, você não vai encontrar, né? Porque vai ter muito da graviola, do fruto da graviola, tá? Não muito. Isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente fala de planta, qual é a parte da planta e para que eu quero, né? A folha da graviola é muito uso popular, muito pouco. Você vai encontrar em estudos, os estudos que tem ainda são muito in vitro, né? Muito pouco né, para você validar isso, né, de uma forma mais efetiva, então não vai ter muito, não. O fruto encontra alguma coisa, mas não muito na oncologia, né? Então, a parte da planta utilizada na fitoterapia também é bem importante. A gente tem plantas aí que você utiliza ela inteira, sendo que a folha é para uma coisa, o fruto é para outra, a raiz é para outra, a semente é para outra. Então, porque vai ter substâncias diferentes em cada parte da planta, né? Por isso mesmo. Perfeito. Dentro, a gente falou um pouquinho sobre os riscos, a importância de entender o que está sendo feito pelo oncologista, o quimioterápico propriamente dito, essa interação, até alimentação, que é algo que eu até mesmo não tinha me conscientizado, né, da questão alimentar que pode interagir. Agora, e os benefícios? Quais são os maiores benefícios que, na prática, né, diante do paciente que você percebe diante da fitoterapia? Normalmente, né, como o próprio nome, né, a gente falou que a fitoterapia está dentro das práticas integrativas e complementares, né? Então, acho que é importante destacar isso. Ela vem aí para integrar e complementar o tratamento. A gente não está dizendo em nenhum momento que o paciente tem que deixar de fazer o tratamento convencional dele e ir para a fitoterapia, abandonar um tratamento, né, para ir inteiramente
não, vou me tratar só com fitoterapia, só com tratamento natural, não é isso, né? Ele vem para complementar, às vezes é possível, às vezes não é possível, né? Quando ele vem para complementar e tem um benefício, né? A gente consegue ver uma melhora, primeiro uma adaptação melhor do paciente, com as plantas que a gente pode utilizar durante a quimio. A gente tem, por exemplo, o gengibre, que já tem muito estudo, já super bem aceito. Você conversa com qualquer oncologista, você consegue né, fazer essa combinação, né, para melhora dos sintomas. O paciente tem uma resposta melhor durante o tratamento. Ela é uma planta carminativa, uma planta antiemética, né? Então o paciente tem ali Verdade. né, durante a químio, que é muito comum, né? Ele é uma planta que dentro da medicina chinesa, ela é uma planta adaptogênica, o gengibre, né? A gente lembra dele só para o enjoo da químio, mas não. Como ela tem essa função adaptogênica também, ela vai melhorar realmente a saúde, né, geral ali. O adaptogênico, ele vem com isso, ele vem melhorar a imunidade do paciente. Então, uma resposta melhor, né? Uma adaptação melhor do corpo aquele momento ali. A romã também, a gente tem bastante estudo dela nesse caminho durante a quimio. Então, são plantas ali que eu estou falando durante a quimioterapia, né? Assim como tem outras que a gente não vai poder utilizar, né, de forma nenhuma. A cúrcuma, por exemplo, que é uma planta ótima para a gente usar antes e pós-tratamento, não deve ser utilizada durante a quimioterapia, justamente pela grande ação antioxidante que ela vai ter ali. Se a gente pegar a cascata de oxidação, ela vai atuar nas 3 enzimas que a gente tem ali para melhora, que é a superoxidase, catalase e a glutationa. Então, ela é extremamente antioxidante. Se ela é extremamente antioxidante, durante químio, nem pensar, né? Então, a gente vai utilizar ela antes, vai utilizar ela depois, vai melhorar esses benefícios. Ela tem algumas plantas, assim como a cúrcuma, que pode agir a nível de intestino. Então, câncer de intestino, a gente tem uma resposta bem interessante com as plantas medicinais, com os cogumelos também, né? Por eles têm uma grande quantidade de Angélica, vitamina. Tal. desculpa, juro que eu posso ter entendido, mas me confirma. A cúrcuma, ela é bastante antioxidante e não deve ser utilizada durante a quimioterapia por essa relação de ser antioxidante. Por quê? Porque a gente quer oxidação. A gente quer oxidação de tecidos durante a quimio. A quimio faz isso, né? Ela faz um processo de oxidação também, né? Então explica melhor, porque realmente é interessante. Realmente não. A quimioterapia, o processo de quimioterapia, ele é um processo oxidativo, né? Ele é um processo que ele vai fazer isso, né? Ele tem, obviamente que não é só isso que ele faz, né? Mas ele faz aí também um processo de oxidação. Quando eu coloco uma planta que tem ação, né, nesse mecanismo aí de glutationa peroxidase, catalase, superóxido, né? Eu vou ter uma resposta antagônica, né, com a químio. Então, vai atrapalhar esse processo de quimioterapia mesmo. Isso a gente tem algumas plantas que não devem ser utilizadas. Ele quer oxidar o tecido tumoral, Sim, né? Quer e aí destruir ali, de certa forma. né? Entendi. A Juliana Caroline fez uma consideração aqui que eu acredito que você vai entender. Fitoterápicos para fogachos, né? Pacientes em uso de tamoxifeno e anastrozol, por exemplo. O que você complementa sobre esse pensamento dela? Então, a gente tem alguns, né? Bastante não, mas tem vários fitoterápicos que podem ser utilizados para fogacho, né? Tomar cuidado porque quando o paciente está fazendo uso desses medicamentos, né? Muitos fitoterápicos vão fazer uma ação aditiva. A gente está falando de alguns que fazem ação antagônica, né? Mas alguns podem fazer ação aditiva aí, né? Que são, na verdade, os fitoestrógenos, né? Que são as plantas que vão ter essa modulação fitoestrógenos. Dá para fazer uma combinação, sim, mas tem que observar a dose, tipo de medicação, né? O tamoxifeno, por exemplo, com algumas plantas não vai poder combinar. Então, às vezes a gente vai para outro mecanismo, né? O mecanismo mais da medicina chinesa, de usar plantas que são mais refrescantes, que têm óleos essenciais refrescantes para melhorar esse fogacho, e não necessariamente uma planta que tenha fitoestrógeno, como é, por exemplo, a soja, né? Que é a Glycine max. A gente pode utilizar uma menta piperita, por exemplo, que é uma hortelã-pimenta, que na fitoterapia vai ter essa ação refrescante e vai ajudar muito nesses fogachos. E não vai ter essa interação com o tamoxifeno. Então, a gente está indo para um entendimento que a fitoterapia ela pode agir na prevenção, no tratamento e, me parece, que na prática, ela também é utilizada para amenizar, atenuar os efeitos colaterais. Sim. Né? Porque
os próprios quimioterápicos, nos casos que são utilizados, eles geram secura, enjoo, aí tem, às vezes, dificuldade para dormir, o cansaço, aí você vai lá, dependendo do estado do paciente, e pode complementar esse tratamento, né, quimioterápico que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida do paciente. É por aí? É por aí, sim. Tem até li recentemente uma revisão bastante, uma revisão sistemática bastante interessante, falando justamente da psicoterapia com fitoterapia, né? Porque você trabalhar também a questão da ansiedade, do sistema nervoso desse paciente, muitas vezes, pensando, né, que a psicoterapia também é bastante importante para o tratamento do paciente oncológico, né? Ele aí tá dormindo melhor, tá com essas queixas todas, com essa resistência que vai ter aí de vários caminhos. E pensar também a fitoterapia né, para isso, né? Porque a gente tem muitas plantas que vão melhorar essa ansiedade desse paciente, vai fazer ele dormir melhor também, né? Que vai ter. Então, são muitos caminhos que a fito pode fazer, né? Sim. Muitos caminhos que ela pode ir. Desde a prevenção, como você falou, né? Que a gente aí consegue enxergar muito mais, né? Quando você pensa nas plantas para oncologia, você pensa muito mais na prevenção, né? Mas a gente tem sim para minimizar os efeitos, né? Esses efeitos colaterais todos que o tratamento traz, né? O tratamento da químio, mas da rádio também, né? Durante a radioterapia, então, a gente consegue fazer, pensando na medicina chinesa, muita coisa também dentro da fitoterapia com a medicina chinesa, né? Até porque a gente está ali também agredindo, né, o tecido, esquentando esse tecido, né? Então você consegue, colocando uma radiação ali específica que vai ter acúmulo, você consegue melhorar muito a saúde do paciente e deixar ele mais apto para aquilo ali, né? Para não ter essa resposta tanto, né? Tão forte esses efeitos colaterais. Pós, né, tratamento também, porque aí você vai ter uma melhora dessa saúde desse paciente durante esse retorno, né? Depois desse processo todo que ele passou aí, quando ele consegue a remissão, muito bom, né? Quando ele consegue eliminar completamente o tumor, melhor ainda, né? Mas a psicoterapia, que também seria outro caminho, que também dá para fazer com a fitoterapia e aí melhorar, né? Esse sono, melhorar. A gente tem muitas plantas que podem ser utilizadas nesse caminho, melissa, camomila, passiflora, aí tem muita coisa que vai modular GABA, vai fazer aí uma. Que me parece que vai depender muito do caso do paciente, dependendo do que ele busca, quais são as queixas, qual é o estágio do tumor, e daí sim a gente consegue ajudar esse paciente a restabelecer a saúde, né, melhoria de qualidade de vida, talvez utilizando uma terapêutica fitoterápica, ele consiga resultados melhores com esses efeitos colaterais, né, para diminuir, atenuar esses efeitos colaterais, sem tanto outros efeitos que as medicações alopáticas, né, causam, né? Muitas vezes você vai, enjoa, aí você pensa já Digesan ou coisa do tipo, que pode dar outro efeito colateral. Então, já um paciente já está com excesso de medicações. Então, o fito entra amenizando, atenuando esses efeitos colaterais sem provocar tantos outros, né? Que acaba que as medicações alopáticas têm essa característica. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algo que vocês querem aproveitar aí a presença da Angélica para conversar sobre a fitoterapia na prática oncológica, algum caso que vocês queiram trazer? Aproveitem a oportunidade. Eu também passo aí a alguma liberdade que a Angélica queira usufruir sobre o assunto, algum caso interessante, alguma prática dela que é bastante utilizada diante dos pacientes oncológicos. O que vocês querem saber sobre esse assunto? Que tipo de chá é bom para o fígado? Né? Então, diante disso, paciente com câncer oncológico, né? Paciente com tumor, né? Câncer no fígado, né? Câncer hepático. Tem alguma fitoterapia que é mais utilizada para ele? Ou vai depender de caso a caso? Como é que é essa relação?
Vai depender de cada, mas essa pergunta é muito boa, nem só pensando em câncer hepático, né? Porque o fígado é tão agredido em tantos, né, momentos, pela medicação, muita medicação, né? Então o fígado acaba sendo, ele é nosso principal órgão, né, de desintoxicação aí, né? É o caminho, né, de todas as drogas acabam passando, né? 90% das drogas tem aí uma ação específica a nível de fígado, interessante da gente pensar nele, né? A gente tem algumas plantas, sim, né? Bem validadas, inclusive, né? Alguns países, inclusive, a Alemanha, por exemplo, usa como primeira escolha para muita coisa, né? Muita coisa de intoxicação e de câncer hepático, que é o silibumariano, né? Que é padronizado em silimarina. Você já deve ter ouvido falar, de repente, silimarina, que é um marcador que é mais conhecido, que na indústria você encontra ele separadamente, mas a planta é silibumariano, que em alguns lugares é chamado, né, como a gente pode ter pessoas de outros estados, né, em alguns lugares é chamado de cardo santo, outras de cardo mariano, né, que é o nome comum dessa planta. E ela é uma planta, sim, que é uma planta chamada hepatoprotetora, então ela não só é hepatoprotetora, como os estudos dela dizem que ela é hepatorregeneradora, né? Então que ela teria uma ação aí muito específica, protegendo esse fígado. E a gente pode fazer ela na forma de chá, a gente encontra ela também, né? Não só na manipulação, porque Legal. se eu for manipular, eu vou ter que fazer um extrato padronizado em silimarina, com uma farmácia de manipulação, um profissional que seja prescritor de fitoterapia, mas encontro ela na forma de chá também para fazer, né? E aí eu vou fazer do fruto, que é aquela partezinha da planta abaixo da flor dela, né? O cardomariano tem uma flor linda, rosada, né? Meio roxeada, e abaixo da flor dela tem o fruto, e é com aquele fruto que a gente faz uma decocção, no caso, que é o cozinhar o fruto da planta, né? Então dá para fazer esse chá assim que protege bastante esse fígado. Fantástico, fantástico. E trazendo até uma experiência própria, né, que eu tive a oportunidade de ir para a Índia e passei um tempo lá num hospital ayurvédico, né, e que era um ashram também. E a maior glória deles é falar que a farmácia deles estava lá. Aí quando apontava para lá era uma floresta, era mato e logicamente tinha algumas áreas de algumas espécies de planta que eles sabiam onde estava, ia lá buscar e preparava. Então tudo isso traz um conceito da medicina natural, né, que cada vez vem crescendo mais, muito interessante. Que todos nós podemos usar de forma segura, né, de alguma forma é, é natural, é aquilo que está crescendo na terra, é aquilo que consegue ajudar a saúde sem tanta química artificial. Trazendo mais uma pergunta aqui, eu achei aqui também da Juliana Caroline. Tem algum fitoterápico que possa ser utilizado durante a quimioterapia que melhore o apetite? Que melhora o apetite tem. Isso. Tem o gengibre ajuda um pouquinho, né? Apesar dos estudos dele não ir muito nessa linha, mas ele pode melhorar o apetite sim, até porque ele melhora a questão do paladar, a carminativa, né? E a eupéptica, que eupéptica quer dizer que ele favorece a digestão, então ele pode ajudar sim. Mas tem a bardana, que é bastante interessante para ser usado para esse paciente oncológico também. Inclusive, eu posso usar na forma de alimento, não sei se vocês conhecem a raiz da bardana, né? Que parece uma taquarinha fininha, né? Encontro na feira. E aí eu posso fazer ela, por exemplo, no forno, né? Sequinha ali, com um pouquinho de um salzinho em cima, um temperinho, um alecrim, já coloca um alecrim que é antioxidante também em cima, né? E aí pode utilizar como alimento mesmo, se quiser, ou pode fazer uma decocção também dessa raiz dessa bardana. A bardana, ela ajuda muito no apetite, né? Vai melhorar bastante esse apetite desse paciente oncológico. Então, tem uma resposta clínica muito boa. Aliás, para vários quadros de falta de apetite, nem só pensando no paciente oncológico, né? Como nosso tema aqui é oncologia, né? Para esse paciente oncológico é bastante interessante. E tem um gostinho gostoso, assim, a bardana é saborosa, dá para Bem consumir legal. um petisco, assim, facilmente, né? Então, sim. Gente, eu já aprendi bastante hoje. Olha que eu tenho uma experiência na área da fitoterapia através do Ayurveda, mas pouco
realmente com o paciente oncológico. Vocês participaram bastante hoje, ainda há oportunidade de fazer mais perguntas. Eu vou trazer para uma dúvida minha, né, que muitas pessoas têm câncer de pele, é muito comum câncer de pele. E não é um câncer que a gente vê o paciente, às vezes, fazendo quimioterapia ou, de alguma forma, acaba sendo mais o procedimento cirúrgico. De maioria das vezes, é claro que em raros casos acaba metastizando, enfim. Algum fitoterápico age localmente? Existe essa terapia local de fitoterapia? Ou a própria fitoterapia via oral também serviria para o paciente com câncer de pele? Como é que são, como é que é a abordagem diante do paciente com câncer de pele para a fitoterapia? Realmente tem bastante paciente com câncer de pele, né? Como você disse, acaba não indo, na maioria das vezes não é necessário, né, fazer químio, né? Você consegue aí fazer a remoção e felizmente, na maioria das vezes não tem metástase, então você consegue ter aí um prognóstico bom, né, desse paciente. A fitoterapia ela pode ser usada tanto via oral quanto. Eu falo mais de via oral porque eu sou nutricionista, e nutricionista acaba trabalhando muito mais com a via oral. Aliás, a nossa única forma de trabalho da fitoterapia é via oral, né? Porque o Perfeito. digestório, que é o nosso caminho, né, de atuação. Mas esse ambulatório que eu falei para vocês é um ambulatório interdisciplinar. Então, a gente trabalha lá com médico, nutricionista, farmacêutico. Apesar de eu coordenar, tem uma equipe interdisciplinar. E a fitoterapia ela pode ser utilizada, como eu falei, pela forma tópica também. Né? Então, você pode usar localmente, como pode usar via oral. No caso do câncer de pele, a gente tem estudos tanto por via oral quanto local. Então, você vai encontrar das duas formas. A aloe vera, por exemplo, é uma planta que a gente tem muito estudo dela para uso tópico, não para uso oral nesse caso, para uso tópico. A romã, para Perfeito. paciente de câncer de pele, você encontra também tanto para uso tópico quanto oral nesse caso. A própria vitis vinífera, que é a uva, né, que a gente usa a semente da uva padronizada em antocianidinas, que também vai atuar tanto a nível tópico quanto nível oral, também você vai encontrar estudos nessa linha. Então, tem sim os dois caminhos, né? Tanto um quanto o outro, né? Os dois Legal. caminhos, e aí encontrar a melhor estratégia para aquele paciente, né? Às vezes, como fotoprotetor, a gente vai ter também muitas plantas, então pode dar aí um auxílio para prevenção depois, né? Se esse paciente, a gente sabe também que a reincidiva de pacientes, né, com câncer de pele normalmente acontece, né? Então, você utilizar depois disso algo fotoprotetor aí para proteger, né? Também pode acontecer, e é um caminho também da fitoterapia que pode vir complementar. Então, vários caminhos. E não sei se pode rolar alguma receitazinha, alguma dicasinha, mas a gente já falou dos pacientes que perdem um pouco o apetite, né? E o fitoterápico ajuda nesse combate, né? E temos aqui mais uma pergunta ou uma consideração a ser conversada, que eu acredito que você já citou algumas vezes a palavra adaptogênico, que parece ser um fortalecer, né, o indivíduo a ganhar a, né, a ganhar no combate da própria doença e para que ele tenha mais força, né, de vida. Então, a Júlia perguntou mais uma vez, né, em relação a fitoterápicos para a melhora do sono, que também pode se considerar melhora do cansaço, melhora dos efeitos aí colaterais do quimioterápico. Tem alguma receitinha, alguma coisa que a gente possa trazer para uma realidade doméstica, ou pelo menos conhecida, ou seria mais para aquelas receitas que precisa modular, manipular? Como é que a gente pode melhorar o sono aí com fitoterapia? Para sono tem receitinha. Para sono sempre tem, né? Que ainda mais agora, nessas épocas, a gente tem aí, né, sono alterado e tudo mais. Tem fitoterápicos, sim, que modulam o sono muito bem.
né? A gente tem modulação aí de vários mecanismos, né, para a resposta do sono, neurotransmissores, né? A maioria do caminho é GABA, mas pode ser também cortisol, pode ser serotonina, pode ser muitos caminhos. É importante saber o que que o paciente, se o paciente está fazendo uso de alguma medicação. Se não estiver fazendo uso de Perfeito. medicação nenhuma, né, Ah, aí fica mais fácil da gente dar receita caseira, né? Ah, e aí tem uma planta que chama Erythrina mulungu, que é um mulungu, né? Uma planta brasileira, inclusive que se a gente prestar atenção, é uma árvore que a gente encontra muito facilmente pelo Rio de Janeiro, né? Ou pelo Brasil, né? A gente fala Rio de Janeiro porque a gente mora no Rio, mas encontra fácil. E aí a gente usa a casca dessa planta, mas também encontra fácil para comprar em casa que tenha chás, né? A droga vegetal rasurada, que é o que a gente chama da planta seca. Que é uma plantinha, que essa plantinha ela vai ajudar bastante em modulação de GABA, é uma planta bastante ansiolítica, então vai ajudar muito no sono. Às vezes eu faço a combinação dela com a passiflora, né? E aí a gente consegue modular a GABA, um pouquinho de cortisol também, que também vai ajudar nesse sono aí com uma resposta boa. Então, né? A melissa com a camomila também pode ser utilizada, né? A passiflora, lembrando que a passiflora é o maracujá, mas a gente não usa o fruto do maracujá, né? Na fitoterapia a gente usa a folha do maracujá. Então eu vou fazer lá uma decocção com a minha casquinha do mulungu, uma infusão com a fusão com a flor, né? folha Perfeito. do maracujá. Posso fazer uma infusão também com a florzinha da camomila, né? A flor da camomila, que daí é mais fácil, todo mundo já reconhece, né? Aquela florzinha amarelinha com pétalazinhas brancas, né? Então, essas ajudam bastante na questão do sono. Dessas três que eu falei, né? A Melissa também, a quarta, a que mais tem estudos para sono é o mulungu mesmo. Então, o mulungu é a que mais você vai encontrar, assim, é uma planta brasileira, bastante segura, vai modular bastante GABA, então ela é bem interessante para o sono. Né? Você falou dos adaptogênicos, né? E aí, a, Isso. os adaptogênicos, quando a gente trabalha, né? Eu sei que você está estudando agora também medicina chinesa, você já deve ter ouvido falar de adaptogênico, né? Porque não tem como. A medicina Perfeito. chinesa fala de adaptogênico. Então, quando você trabalha com a fitoterapia, com essa visão da medicina chinesa, na maioria das vezes, ou pode dizer que sempre você acaba colocando uma planta adaptogênica na sua fórmula. Né? Então, quando você faz eu hoje, quando eu faço uma fórmula para o meu paciente, vai ter sempre uma planta adaptogênica lá. Né? E esse adaptogênico vai ser escolhido de acordo com o paciente, porque ele tem sim essa função de melhor adaptação, né, do paciente às agressões. A gente tem agressões no nosso dia a dia, né? Nosso corpo ele se submete a várias agressões, né? E muitas agressões levam, né, a um câncer, como a gente mesmo falou aqui, né, essas replicações que nós temos sempre. Nós temos agressões diversas, e aí trabalhar com um adaptogênico para esse paciente não é só para o paciente oncológico, a gente trabalha para vários pacientes, melhorar a questão da imunidade, né? Imunidade adaptativa, principalmente, a gente tem resposta no controle do peso, a gente tem resposta no sono, a gente tem resposta para várias outras patologias, então, intestinais e patologias metabólicas, né? Que a gente tem paciente de síndrome metabólica muito no consultório. Então, o adaptogênico, ele vem aí para realmente fechar com chave de ouro qualquer prescrição com quem trabalha com a visão da medicina chinesa. Então, ele está presente, sim, sempre. Legal. Muito bom. A Julie trouxe um assunto também muito importante, principalmente para quem faz a radioterapia, né? Aquela agressão na mucosa pelo próprio efeito local da radiação. Tem algum fitoterápico que é utilizado para esse tipo de agressão à mucosa? Como é que é? Tem bastante. Quer dizer, tem um que tem muito estudo, né? Tem vários, né? Mas tem a própria camomila tem muito estudo em mucosite. Tá? A camomila ela é bastante utilizada não só para mucosite, mas para agressões para os dentistas, por exemplo, eles usam muito também para questão Aftas, né? De é, úlceras, né? a região oral toda, né? Ah, tá me faltando a palavra que eu queria falar agora. Gengivite, não, Estomatite, né? aquela tomatina com... Aham.
A Então, irritação da mucosa bucal, né? isso. A menta também, que eu já falei da menta piperita, né? Que ela é uma planta que ela tem dois caminhos aí. Ela tem essa proteção, né? Que ela vai fazer da mucosa, mas ela também tem a visão da medicina chinesa, que ela é uma planta que a gente chama de planta refrescante, né? A radiação, né? Ela tem ela traz como efeito colateral para o paciente um calor, né? Que é o que a gente chama de que é o calor que leva o paciente para esse grau de excesso que a gente precisa acalmar ele, então, e refrescar ele dentro da visão da NTC. Então, não só para essa questão protetora que vai fazer aí, que você vai encontrar estudos mostrando, mas também com essa visão da medicina chinesa que ele vai dar vai refrescar esse paciente. Então, eu tenho, na minha prática clínica, eu tenho muito paciente que eu utilizo durante a rádio a menta, né, com essa função e que tem uma resposta bem interessante. Pessoal, eu agradeço muito vocês, a presença hoje e, além disso, a participação, né? Hoje foi um dia de bastante participação, muitas dúvidas e desenvolveu o assunto de uma forma excepcional. Eu aprendi muito. Algumas horas eu confesso que mesmo eu sendo da área da saúde, os nomes são esquisitos e diferentes, e eu te faço um convite, Angélica, de trazer algumas receitinhas caseiras nos seus posts para a gente poder utilizar. E é claro, quem se interessar mais, como eu, fazer o curso, né, estudar, desenvolver na área, porque é desafiador e por isso mesmo precisa de estudo, precisa de uma atenção individual, né? Uma fitoterapia que vem para tratar, vem para prevenir e realmente ajudar o paciente oncológico. Não é de uma hora para outra que se aprende, é uma dedicação de estudo de vida. Mas nos posts você pode fazer trazer algo que a gente possa fazer em casa e muitos de nós iríamos aproveitar essa educação aí que vem pelas mídias. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos. E você, Angélica, o que você achou da live de hoje? Quais são as suas considerações para os nossos convidados aí hoje? Eu vou colocar, vou aproveitar, né, e começar a colocar, então, receitinhas nos posts. Eu Isso gostei aí. bastante, eu acho que foi que deu para a gente passar um pouco a ideia da live para a gente conversar, né? Fazer troca, mostrar um pouco do que é possível, mas é claro, né, que a fitoterapia ela tem que ser bastante estudada, né? Ela não é tão simples assim, né? E precisa aí ter o conhecimento. Eu acho que a gente tem que talvez o maior recado que a gente possa dar aqui é que sim, é possível. A fitoterapia ela pode ser uma prevenção, ela pode ser um tratamento, ela vem para complementar, sempre integrar, né, esse paciente, mas claro que a gente tem que ter esse conhecimento para fazer essa combinação correta, né? Então, com moderação, né? Como tudo, né? Para prevenção a gente também tem que ter moderação, mas ela pode complementar muito bem e aí dá para fazer um trabalho em conjunto muito bom. E a gente tem muita resposta, né, clínica com essa junção, sim. Queria agradecer a todo mundo que fez pergunta, eu adorei as perguntas, foram muito boas. Muito bom. Né? É muito bom a participação de todos. Quem quiser depois continuar a perguntar em box para mim e aí me dar sugestões de posts, eu vou gostar bastante. Né? E é isso, gostei bastante, foi muito bom. Obrigada. Perfeito. Mais uma vez, agradeço a sua presença, os seus ensinamentos, esse assunto tão importante. E a todos vocês aí. E até a próxima. Semana que vem a gente continua com mais lives aí para vocês. Tchau, Boa tchau. noite, viu? Tchau, tchau.